Tragédia do Sarriá. Tragédia do Sarriá foi como ficou conhecida a partida do Brasil contra a Itália. Partida da segunda fase da Copa do Mundo de 1982 e disputada em 5 de julho de 1982 no estádio Sarriá. A partida ganhou este nome em referência ao estádio onde foi disputada. É considerado um dos grandes jogos da história do futebol. Devido ao futebol artístico e puramente simples, a seleção brasileira de 1982 era comparado à seleção tricampeã de 70. No Brasil, a derrota dividiu os analistas com uma corrente, considerando a eliminação para a Itália como um acidente ou uma tragédia. Daí o nome Tragédia do Sarriá, representando a vitória do pragmatismo sobre o futebol arte. Outra corrente prefere dar crédito à qualidade da seleção italiana, defendendo a ideia de que era uma equipe melhor, apesar de seu futebol defensivo. O pré-jogo. Na Copa do Mundo de 1982, a chamada quartas de finais foi organizada de forma diferente do mata-mata tradicional. Foram-se formados 4 grupos com 3 equipes cada. O Brasil caiu no grupo 3, ao lado de Itália e Argentina. A Argentina do jovem Maradona perderam por 2-1 para os italianos e por 3-1 para os brasileiros. Por conta deste melhor saldo de gols, o Brasil começaria a partida com a vantagem de um empate para se classificar para as semifinais. A partida começou ao 12h15, horário de Brasília. Na véspera, Zico era dúvida e foi submetido a um teste de força. Pouco antes da partida, para ter a escalação confirmada, caso Zico não pudesse ir ao campo, Tele Santana pretendia escalar Paulo Isidoro ou Renato ou ainda Gilberto Tim. O preparador físico da seleção garantiu que a equipe estava fisicamente saudável. Tele Santana acreditava que a Itália jogaria de forma defensiva, exercendo a marcação, homem a homem. Estamos preparados para enfrentar qualquer sistema defensivo, disse Falcão, que já era ídolo na AS Roma, alertou para os perigos da equipe italiana. Nas cobranças do escanteio, o Kolovati costuma ir para o ataque cabecear. O Bruno Conte é, na minha opinião, o jogador mais criativo do time, e o Gentili é um bom marcador. E é claro que a Itália irá jogar um futebol de marcação. Eles têm há tempos esse tipo de jogo. E o Bersordi entende. E sua equipe tem que fazer esse tipo de jogo para obter sucesso, saindo sempre em contragolpes. Estamos preparados para enfrentá-los e creio que vamos superar qualquer tipo de obstáculo que tivermos pela frente, disse ele. A Itália havia apresentado um futebol elogiado
na Copa do Mundo FIFA de 1978, com diversos jogadores jovens e técnicos. Porém, em 1982, a Itália estava em crise com a torcida e imprensa. O técnico Enzo Bearzot foi criticado por não ter convocado para a Copa Evaristo Beccalotti e Roberto Pruzzo, o artilheiro dos dois últimos campeonatos italianos, preferindo Paulo Rossi, que vinha de uma suspensão de 2 anos. Durante o Mundial, a Itália apresentou um futebol pobre na primeira fase, com 3 empates, 0-0 com a Polônia, 1-1 com o Peru e os Camarões. A equipe se classificou apenas no saldo de gols, aumentando as críticas aos jogadores e técnico. Ao mesmo tempo, a alta premiação que os jogadores receberiam em caso de conquista, numa época em que a Itália vivia crise econômica, acirrou os ânimos. Em resposta, os jogadores e a comissão técnica pararam de falar com a imprensa, no caso conhecido como Silêncio Estampa. O Brasil era amplamente favorito. Antes do confronto, o técnico italiano Enzo Bearzot afirmava que o Brasil é o único time com pelo menos 16 estrelas e sem fraquezas. Paolo Rossi descreveu o clima no vestiário italiano. A tensão do jogo, eu estava nervoso, ansioso. Eu sabia que todos estavam esperando grandes coisas de mim, mas eu ainda não tinha conseguido fazer nada de bom. Apenas críticas, performance ruim. De manhã eu lembro, fiquei particularmente agitado. Dormi no quarto com o Cabrini. Conversei com ele por um tempo, depois houve o encontro técnico e o Bearzot implicou como deveríamos jogar e ele deu a todos uma tarefa específica. Você marca isso, Gentili cuida de Zico, outro de Sócrates, Oreali vai em Éder. Para mim, ele só disse: Paolo, você está calmo e joga. Você vai ver que vai dar certo. O jogo. No primeiro tempo, o jogo começava e a Itália logo tinha uma oportunidade, desperdiçada por Rossi, que falha no arremate, e na segunda chance, porém, ele não desperdiçou. Cabrini cruzou e Rossi sozinho testou sem chances para Valdir Pérez. Eram 5 minutos de jogo e a Itália saía na frente. O Brasil precisava buscar o empate e correu atrás, encurralando a Itália no seu campo. Primeiro, Serginho desperdiçou uma oportunidade clara, cara a cara com o goleiro, mas o Brasil seguiu atacando. Zico, em jogada individual, deixa Sócrates na cara do gol e o empate brasileiro logo aos 12 minutos de jogo. No 25º minuto de jogo, Cerezo tenta um passe cruzado ainda no campo de defesa para Oscar e Rossi se antecipa, rouba a bola e chuta. A Itália na frente novamente. Em entrevista logo após a derrota para a Itália, Júnior descreveu a reação em campo. Quando a Itália fez o segundo gol, olhei para o Cerezo e ele estava chorando. Fiquei louco de raiva, descontrolado mesmo.
Fui até ele e disse: se você não parar de chorar agora, meto-lhe a mão na cara. Este é um jogo para homens, Toninho. Se você está com medo, saia logo. O Brasil partiu para cima, encurralando a Itália novamente. Num lance dentro da área, Gentili puxa a camisa do Zico, chegando a rasgá-la. Pênalti claríssimo que o juiz não viu. De nada adiantou as reclamações brasileiras, e de Zico mostrar a camisa rasgada para o árbitro. A alegação de arbitragem é que o lance já se encontrava paralisado, pois Zico estava impedido. O jogo seguiu e o primeiro tempo terminou, mesmo 2-1 Itália. Segunda tempo. O Brasil começou o segundo tempo como terminou o primeiro, pressionando. Antes de conseguir empatar, desperdiçou duas oportunidades, a primeira com Falcão e a outra com Serginho. Aos 23 minutos, o Brasil conseguiu empatar. Júnior saiu lá da lateral para o meio e passou para Falcão. E na entrada da área, o ídolo colorado recebeu, virou o corpo como se fosse passar para Cerezo, que entrava em velocidade puxando a marcação, mas rapidamente mudou de direção, abrindo um clarão à sua frente. Pé esquerdo na bola, pancada e gol. Aos 23 do segundo tempo, a vaga era novamente do Brasil. Porém, 6 minutos depois, uma jogada de escanteio, Rossi, o terceiro gol italiano, foi feito por ele, e o relógio marcava 29 do segundo tempo e a Itália novamente ficava em vantagem. Após o gol, o Brasil ainda teve uma chance de empatar, encabeçada que Zoff salvou em cima da linha e a Itália teve um gol mal anulado pela arbitragem. Para mim, o momento determinante daquele jogo contra o Brasil foi a defesa, cabeçada do Oscar. A poucos minutos do fim, eu peguei a bola em cima da linha e isso nos permitiu manter a vitória e depois ganhar a Copa. O jogo com o Brasil foi mais bonito e mais importante. Aquele que todos na Itália recordam e todos lembram da minha defesa na linha quando os brasileiros já comemoravam e achavam que tinham sido gol. Foi um momento intenso porque eu tive medo de que o juiz não visse bem. Todos os torcedores italianos me lembram daquela defesa, disse Zoff. Pós-jogo. No Brasil. Após o jogo, o técnico Tele Santana acalmou os jogadores no vestiário, dizendo: voltem tranquilos para o Brasil. Vocês jogaram o melhor futebol da Copa e o mundo inteiro aplaudiram o nosso time. Para Valdir Pérez perder para a Itália porque Batista não jogou, o Batista tinha sido escalado pelo Tele Santana contra a Argentina para ir pegando entrosamento, porque ele estava sendo preparado para enfrentar a Itália. Faltava um jogador de marcação para proteger a zaga, mas o Diego Maradona acertou uma pancada nele e ele não pôde jogar. Outro item. De acordo com Jairo dos Santos, observador técnico da comissão da seleção, o Brasil perdeu por ser uma equipe extremamente ofensiva. Na época, um computador definiu o sistema tático da seleção brasileira de acordo com a posição média dos jogadores, calculadas a partir do centro do raio de ação. Deu algo parecido com 1, 2, 3, 5.
Foi uma derrota terrível, mas tenho muito orgulho do futebol que nós jogamos naquela Copa do Mundo, disse Jairo dos Santos. Outro item. O jornalista Mauro César Pereira vai na mesma linha. Defesa só razoável ante adversário forte que fizera ótima Mundial em 78. Estilo bonito ofensivo, mas desprotegido. Otimismo exagerado ao redor. Mas como se a possibilidade de derrota não existisse. Perder para a Itália foi algo que nos surpreendeu, machucou, mas não houve injustiça nos 90 minutos. Eles foram superiores, mais competitivos, estavam preparados para vencer. O Brasil não estava preparado para perder, por isso essa ferida jamais cicatrizará, disse Mauro César Pereira. O ex-treinador da seleção João Saldanha, em crônica para o Jornal do Brasil após a partida, no dia 6 de julho, culpou a deficiência na preparação física e a fragilidade do lado direito do Brasil. No jogo da Itália, com mais 15 minutos, sairia levado pelas enfermeiras, não para um hospital, mas para um cemitério. Estava morto de cansaço e o Cabrini folgava sempre. Era jogada de desafogo do time italiano. A qualquer problema bastava jogar a bola por ali. Fizeram o primeiro quando precisavam da cera. Bastava segurar o jogo pelo lado, onde tínhamos apenas o Leandro, Sim, Zico, Sócrates e Júnior, Cerezo e este estupendo Falcão. Sempre estiveram muito bem, mas até carregadores de piano cansam quando fazem esforços acima de sua capacidade. No time, uma posição tão elevada devemos à qualidade de 4 ou 5 jogadores excepcionais, mas cuja capacidade física também tem seus times e limites. Na Itália, para Dino Zoff, a seleção italiana venceu por ser mais rápida. O Brasil tinha uma grande seleção, mas nós tínhamos um time mais rápido. Éramos muito velozes e perigosos no contra-ataque. Por isso ganhamos. O Brasil tinha uma boa posse de bola, mas nós éramos muito rápidos. E o Brasil tinha um arranque e velocidade, mas nós tínhamos mais, disse Dino Zoff. Então, esse foi Os Contos Verídicos, episódio 5.